Match Mover. Então a primeira coisa que vocês precisam ter para fazer para fazer o tracking com o Match Mover é ter uma cena que vocês gravaram e converter ela para sequências de imagens para que ela possa ser processada dentro do Match Mover. No meu caso aqui eu tenho uma sequência de imagens, como vocês podem ver, uma filmagem que eu fiz dessa cadeira com ventilador, fundo, etc. E a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essa imagem aqui, esse vídeo que foi gravado antes, e convertê-lo para a sequência de imagens. Então eu vou vir aqui, ó, Composition, Add to Render Queue, ou Ctrl Shift barrinha, tendo a minha composição selecionada. Então vai, Ctrl Shift barra, ela jogou a minha composição aqui para o Render Queue, e no Output módulo, que significa a saída que eu vou dar, eu vou escolher, por exemplo, uma sequência de JPEG. Cadê aqui, ó? JPEG Sequence. Escolhi isso, não preciso me preocupar com o formato de áudio, já que eu estou exportando apenas uma sequência de imagens. Vou dar um OK e selecionar um destino. Tá? No meu caso aqui, o destino vai ser essa aula Tracking Match Mover. Tá? Eu vou deixar como o próprio nome da composição aqui, cena da cadeira, e vou dar um Save e Render. Fazendo isso, o After vai renderizar toda a minha sequência de imagens e eu vou ter essa sequência de imagens prontas para abrir elas no Match Mover e processar esse meu vídeo, fazer o tracking dessa cena. O tracking 3D dessa cena. Pronto, está lá. Após o término desse render, deixa eu salvar isso aqui. Após o término desse render, o que a gente vai ter é justamente isso aqui. Uma sequência de imagens de toda a cena depois do render dela. Aqui. E agora o que eu vou fazer é abrir o meu Match Mover, fica no menu Iniciar, todos os programas, Autodesk Match Mover 2012 no meu caso. Tá? Para importar essa sequência de imagens, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, clicar nesse ícone aqui, que é o ícone do filme, ou vir aqui em 2D Tracking, File Load Sequence. Tá? Então vamos lá, vou clicar aqui. No meu caso aqui já vai estar dentro daquela cena, porque eu já usei essa pasta antes. Se não tiver, vocês vão procurar aqui qual a pasta para onde vocês mandaram o render. Vou chegar aqui e vou importar essa cena. O que é importante vocês notarem, vocês saberem quantos frames por segundo essa cena foi feita. No meu caso, a minha cena, ela foi gravada a 29,97 frames por segundo. Se eu consigo ver aqui nas propriedades dela, detalhes aqui, ó, 29 frames por segundo, ou seja, essa é a minha taxa, o meu frame rate dessa cena. Então, quando eu vier aqui, eu vou escolher os 29,97 frames por segundo dentro da caixa de importação do meu Match Mover. Tá? Fazendo isso, vou dar um OK, ele vai importar a cena para cá. Então essa aqui foi o render da minha cena. Para fazer um passeio, eu utilizo essa, ou vindo aqui dando play, e mostrar a cena em movimento, toda a sequência de imagens. Tá? E para fazer o tracking é bem simples. Vocês vão, deixa eu primeiro parar aqui, voltar aqui para o início, vir aqui em 2D Tracking, Automatic Tracking. Tá? Com esse Automatic Tracking é só deixar marcado todas as opções que vocês têm aqui e dar o Run. Após vocês clicarem no Run, vocês vão ver que o Match Mover ele gera uma sequência de pontos que vão traquear a cena.
dentro dessa cena, tá? Dentre esses pontos, existem aqueles que têm essa coloração amarela, que são os pontos que foram razoavelmente bem traqueados, os que têm essa coloração verde, que foram os pontos que foram bem traqueados, e os que têm coloração cinza, que foram aqueles que não foram bem traqueados, que se perderam no meio do caminho. Existe também aqueles de coloração vermelha, mas que a gente, pelo menos eu não estou encontrando aqui. Então, um ponto que a gente não vai ver, mas foram aqueles pontos que começaram a ser traqueados, mas não tem uma boa definição no final do processo. Então eles não servem para ser utilizados nesse tracking. Se vocês quiserem ver como esse cara ficou, é só apertar esse botão aqui, ó, de 2D para 3D e dar um lock na câmera, bem aqui nesse ícone aqui embaixo, o Lock on Camera. Com esse Lock on Camera é possível navegar através da cena. Vou desbloquear da câmera, eu consigo movimentar a cena clicando aqui e arrastando, tá? Ir para frente, ou seja, dar um zoom in, zoom out na cena, fazer um orbit na cena e até dar um leve roll na câmera, tá? O que é importante a gente notar aqui é que esses pontos aqui eles estão muito grandes. Existe uma maneira de reduzir esses pontos para eles serem mostrados para a gente. Eu vou mudar aqui a minha interface de light para full, tá? E aqui do lado eu vou ter esse project, Saba Project, onde eu vou ter aqui o 3D Helper Size. O Helper é esse triângulo aqui, esse cone invertido. Se eu mudar, por exemplo, o tamanho dele para 0,1, olha como é que ele fica pequeno e muito mais fácil de ser localizado na cena. Vou mudar ele para um pouco maior para eu conseguir vê-lo melhor, 0,25. Pronto. Então vou dar mais uma vez Lock on Camera. Vou sair, desmarcar o Lock on Camera. E eu já consigo ter esses pontos de referência, que são pontos que eu posso estar utilizando no meu mundo 3D. Inclusive, a minha câmera, que aqui se encontra. Essa é a câmera que eu vou estar utilizando para lá, dentro desse mundo. Se vocês notarem bem, alguns desses pontos eles vão estar mais próximos ao nosso objeto e alguns vão estar mais afastados. Mas com esses pontos já se torna possível saber exatamente onde fica o nosso objeto. Então o que eu vou fazer agora é exportar esses pontos para o mundo 3D. Tá? Então vamos lá, vou pegar aqui esse ícone aqui, o ícone de export, ou vir aqui em File, Export. Então ele vai me pedir uma pasta para salvar isso, a minha já, no caso já está aqui na pasta certinho. Então só vou dar o nome dele de Tracking. Tá? E o tipo de arquivo eu vou escolher o tipo de arquivo como 3ds Max. Eu posso escolher também se eu vou levar os pontos bons, os pontos medianos, os pontos ruins, ou se eu vou levar apenas os pontos bons. No meu caso aqui, eu não vou querer levar os pontos ruins, aqueles que foram mal traqueados. Apenas os pontos que tiveram um bom tracking e um tracking razoável. Outra opção é ter a animação da câmera ou a animação da cena, ou seja, eu posso ter a câmera animada ou posso ter a cena animada para a câmera. No meu caso, eu vou levar a câmera animada. Vou salvar, pronto, ele já salvou. Vou minimizar e agora eu vou vir aqui dentro do 3D Studio. Tá? No 3D Studio existe uma maneira de trazer esses pontos para cá. Essa maneira é vindo aqui no Max Script, tá? Porque o Matchmover ele salva a minha cena traqueada como um Max Script. Então vou vir aqui ao Max Script, Run Script. Tá? Dentro desse Run Script eu vou procurar a cena onde está, deixa eu ver aqui, uva, onde está o meu, aqui efeitos visuais, aula de tracking de Matchmover, onde vai estar o meu arquivo que é o Max Script, que foi aquele que eu acabei de salvar, o tracking.ms. Vou dar um Open, ele automaticamente vai rodar esse script. Ele muitas vezes pode ficar lento porque o Matchmover ele gera uma série de pontos, uma série grande de pontos. Pronto, está aqui. Tá. E vocês vão notar que eu tenho aqui, o que eu tenho nessa cena? É uma câmera, tá aqui a minha câmera,
todos os meus pontos que foram pontos de tracking. Eles vêm nessas diferentes cores, se tornaram helpers aqui no Max, tá? E essa câmera, ela já vem animada, de acordo com aquela movimentação. Então aqui eu vou dar um play, vocês vão perceber, ó, que a câmera vai se movimentar. Essa movimentação foi a mesma movimentação que eu tive quando estava filmando essa cena, ou seja, o tracking funcionou perfeitamente ao resolver a câmera para minha cena 3D. Tá? Vou voltar aqui para o início, vou selecionar agora os pontos. Tá? Dentro desses pontos, eles vêm todos agrupados. Tá? Se eu der um Select by Name aqui, eu vou conseguir ver que todos eles vêm agrupados. Opa. Calma. Vêm agrupados nesse RZ Group. Tá? Então vou selecionar o RZ Group, vou dar um Group, Ungroup. Tá? Dentro desse grupo eu tenho os Auto Tracks que vão ser desagrupados também. Tá? Ungroup novamente e pronto, eu tenho todos os pontos aqui de tracking. Tá? O que eu vou fazer agora é colorir eles com uma cor única, tá? De maneira que eu não tenha mais aquela diferença de cor entre eles, que torna a minha cena toda um pouco mais confusa. Tá, vamos lá. Esse processo está um pouco mais lento, porque eu estou gravando o vídeo enquanto estou fazendo o processo. Em geral, esse processo é um pouquinho mais rápido. Todos os meus pontos agora têm a mesma cor. Então eu vou vir aqui na minha visualização de viewport, eu vou ver através da câmera que foi criada no Match Mover. A câmera que é criada no Match Mover é essa Real Vis. Então eu vou clicar nela e pronto. Essa aqui é a cena como eu a vi dentro do Match Mover. Tá? Então tá aqui, eu tenho a câmera se mexendo, a câmera que se move através desses pontos. Pontos apenas de referência. E o que eu vou fazer agora é vir aqui e colocar a imagem que eu tinha nesse background, tá? Ou seja, Views, Viewport Background, Viewport Background. Vou procurar pela imagem que eu gerei, pela sequência de imagens. Então vou colocar aqui, pegar como sequência, tá? Sequência de imagens, vou dar um Open. Tá? Vou dar um OK, pronto. Para que eu veja a imagem animada enquanto estou mexendo o time slider aqui, eu vou vir aqui e marcar Animate Background. Tá? Vou dar um OK nessa janela e pronto. A imagem que eu tinha já está ali. Ó. Toda vez que eu movimentar esse cara, aquela imagem de fundo vai se movimentar também. Então pronto, você já tem a cena pronta para utilizar dentro do Max. Uma outra coisa importante é vir aqui no Manage Layers, mas no Render Setup, e configurar a minha viewport de acordo com a câmera que eu tinha, com a composição que eu tinha. Eu sei que eu saí do After uma composição que ela era o NTSC DV, é uma composição de 720 por 480. Tá? Então eu vou fazer isso aqui e vou ativar o meu Save Frames. Tá? Então tá aqui, ó, isso que eu tô vendo aqui é o que vai sair no meu render, tá? Tudo isso. E nesse mundo 3D, eu posso vir aqui, por exemplo, tirar um pouco e colocar um objeto para ser traqueado nesse mundo 3D. O que eu gosto particularmente de fazer é, antes de colocar o objeto aqui na cena, procurar um ponto que esteja mais perto daquele meu objeto que foi traqueado. Porque geralmente fica essa confusão de pontos aqui no Max, eu não consigo me achar muito bem. Eu sempre volto no Match Mover aqui e vejo dentre esses pontos aqui, aqueles que ficaram, por exemplo, em cima da cadeira. Esse conjunto de pontos pequenos aqui, por exemplo, são um exemplo desses pontos que ficaram em cima da cadeira. Por exemplo, o Alto 3852. Então eu sei que esse Alto 3852, vamos lá, o que eu vou fazer agora vai ser pegar um dos pontos para fazer o tracking dessa cena, utilizar ele como ponto de referência para algum objeto. E eu descobri que o 4585
é um dos pontos que fica mais tempo em cima da cadeira. 9, 4588, 4585, aqui está ele. Fica mais tempo em cima da cadeira. Então o que eu vou fazer é pegar um objeto, colocar na minha cena, alinhar com esse ponto, e depois alinhar ele com a cadeira. Dar uma cor a ele, só para eu conseguir visualizar. Tentar ajustar ele mais ou menos como ele estaria naquela cena. E passar frame a frame de maneira que eu consiga ver o que está acontecendo com ele enquanto ele está na cadeira. Se vocês forem notar, ele acompanha direitinho a cadeira, inclusive as rotações de câmera, ou seja, esse foi o ponto ideal. A partir daí, a única coisa que vocês precisam fazer nesse momento é chegar aqui e renderizar a cena de vocês, tá? Então vamos lá, vou fazer um render básico aqui, no meu render setup, para colocá-la como NTCC-DV, Active Time Segment, render output, vou colocar naquela aula, vou colocar em uma pasta chamada render max, certo? E o que é importante, objeto, vou dar um nome para ele. O importante aqui é vocês salvarem ela com um formato em que o objeto 3D consiga ser visualizado dentro do After. No meu caso, eu vou salvar com um formato de arquivo TGA. Tá? Pronto, objeto com TGA, vou dar um save. Eu vou colocar como 32 bits. Por quê? Porque 32 bits vai permitir a ele ter um canal alfa. Vou comprimir para essa cena não ficar muito pesada. Vou dar um OK, fazer um render da cena. Vocês vão notar que ele vai renderizar apenas o objeto, isso não é problema, já que a gente vai carregar esse objeto para dentro do After. E é importante vocês notarem que ele está renderizando a câmera que veio do Matchmover, no caso a RealViz. Faltam só 100 frames agora. Vamos voltar ao After. Dentro do After eu posso utilizar a própria cena que eu já tinha utilizado para sair como sequência de imagens, para colocar meu objeto por cima. Então eu vou vir aqui, ó, dar 2 cliques na minha área de trabalho, na minha área de projeto, vir aqui no meu render max e importar esse render que eu acabei de fazer do max. A importação tem que ser como targa sequence, essa caixinha tem que estar marcada. Vou dar um open, tá? Eu vou colocar como o alpha dele como straight unmated, que é justamente para ele recortar o alpha. E pronto, vou trazer esse objeto para dentro da minha cena. Então tá ali, o objeto, vamos, tá meio lento mesmo, mas o objeto já posicionado, o objeto 3D, em cima do meu objeto 2D, já traqueado. Vou fazer um pequeno preview aqui só para a gente ver. Então, essa cena e pronto, é assim que vocês vão fazer.